Doutor Henrique, boa tarde, tudo Henrique bem? aqui com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bom, querido? Senta aqui, por favor, Eu minha aqui? amiga. Tá, então eu Isso. fico aqui, não tem Fica à problema. Ai, que história é essa de chip da beleza, Chip doutor? da beleza, conta tudo pra gente, doutor. Vamos lá. Especificando um pouco mais, tá? Eu só não gosto muito de usar esse nome, tá? Esse nome é meio estigmatizado aí nas Sério? redes sociais. Dá um nome muito problemático, tá? Então eu gosto de colocar mais como um implante de um princípio ativo chamado gestrinona. Tá. E aí, tirando um pouco dessa estigma do chip da beleza, Aham. né? A gestrinona tem outras funções bem mais importantes do que simplesmente causar a beleza, né? Que ela é colocada e rotulada de uma maneira um pouco marqueteira demais. Aham. Então ela tem funções muito nobres e ajuda a controlar várias patologias femininas. Então isso que é o mais interessante, o mais importante a ser falado do implante de gestrinona. E principalmente para quem está na fase de reposição hormonal, seria aí uma saída para amenizar essa questão da menopausa? Para que seria especificamente? Tá, a gestrinona, ela é mais para mulheres que ainda menstruam. Né? Gestrinona, ela é um princípio ativo que vai controlar os ciclos, né, de variação dos hormônios sexuais femininos. Tá. Então, para mulheres que ainda menstruam e ainda sentem aquelas cólicas muito fortes, cefaleia muito intensa no período menstrual, aquela alteração de humor que é uma hora está muito mais depressiva, outra hora está muito mais raivosa, né? Mulheres que têm endometriose, esses sintomas são amenizados com a gestrinona, né? Agora, para uma mulher mais velha, aí o certo e o mais fisiológico é repor os hormônios sexuais femininos, aqueles que Deus colocou ali no ovário e tem as variações normais. Então, a reposição, no caso de uma mulher no climatério, é restaurar a fisiologia normal para essa mulher, para que ela tenha qualidade de vida e um envelhecimento mais saudável. Ai, que interessante. Eu já tinha ouvido falar, doutor, se você quiser perguntar, me corta, tá, amiga? Porque o assunto É bom bem aqui pra feminino, mim. né? Eu já ouvi falar que algumas pessoas, quando usam o implante, elas acabam engordando, ao invés de trazer um benefício. Isso é verdade? Não. O engordar ou não tem muito mais a ver com os hábitos diários do que necessariamente com o princípio ativo que está sendo usado ali. Tá. Então, uma boa alimentação bem regulada, atividade física, dormir bem, isso faz com que você tenha mudança de composição corporal. O implante ou a reposição por outra via não vai alterar tanto isso, a não ser que o paciente esteja num déficit. Tá. Porque o paciente no déficit de hormônios vai criar um ambiente hormonal não propício para ter uma boa composição corporal. E aí tudo que você pontuou é no contrário, é quando não tem os hormônios. Olha que interessante. É interessante. E doutor, qual que é o exame que é feito para poder se tratar o problema? É uma série de exames de sangue, tá? Nisso eu vou fazer um screening metabólico, principalmente dos hormônios sexuais, tá? Mas também vou ver parte de perfil lipídico, que são os colesteróis, né, triglicérides, como é que está a glicemia, como é que está a insulina. Tudo isso vai fechar um quadro metabólico e hormonal para poder tratar pontualmente cada indivíduo que passa no consultório. Porque o tratamento de um não é o mesmo do outro. Cada necessidade é um, cada paciente é um. Então a gente tem que individualizar o tratamento sempre. Por exemplo, doutor, que nem eu há pouco tempo atrás comecei a fazer uns exames e detectei que a minha T3 estava desregulada. Minha T4 estava ok, mas precisei usar o hormônio, né? Fazer um tratamento. É possível, ao invés de fazer isso oral, fazer, por exemplo, só um implante com esse T3, por exemplo, ou não? É só para esses hormônios sexuais que ele serve? Até existem hormônios subcutâneos de tireoidianos, mas acaba que não é muito comum de se repor nessa via. Eu tenho mais conhecimento e mais know-how de fazê-los por via oral mesmo, né? Tá. Então, mas às vezes o que pode estar acontecendo com você é uma não conversão adequada do T4 em T3. E aí isso tem outras causas. Selênio baixo, magnésio baixo, né? Outras coisas que você pode consumir, como flúor, cloro, vão impedir a conversão do hormônio T4, que é um hormônio tireoidiano quase inativo, pouco potente, no T3, que é o hormônio mais ativo, entendeu? Olha que interessante, tá vendo? É bom perguntar. E nós sabemos, doutor, graças a Deus que a ciência aí tem
avançado, tem trazido aí para produtos bem adequados tanto para homens quanto para mulheres, que tem beneficiado muitas pessoas. Tanto você está comentando aí a respeito na parte da menstruação, não é isso? De menstruação, endometriose. Esse implante, ele possa vir a ser contraindicação para alguma mulher que venha receber esse implante, possa trazer algum malefício, além de trazer algum benefício? O implante em si, Sim. ele não tem contraindicação. Sim. Agora, a medicação que possa vir pelo implante, potencialmente sim. Então, a depender de cada caso, o princípio ativo tem algumas restrições. Por exemplo, fazer reposição hormonal feminina numa mulher que está com câncer ativo de mama é uma contraindicação. Mas isso é uma contraindicação da terapia em si. Se ela é feita por via subcutânea, ou oral, ou por gel de pele, não difere, porque a terapia em si vai ser contraindicada nesta situação. Mas não é do procedimento em si, porque aí você pode usar por implante outros princípios ativos, como antioxidantes, vitamina D e outros hormônios que não têm a ver necessariamente com a parte do câncer dela, por exemplo. Entendi. Então, uma mulher que ela sofre de diabetes, pressão alta, algum tipo de enfermidade dessas, ela pode saber usar esse implante ou não pode? As comorbidades clínicas não vão alterar isso, mas muito mais câncer de mama ou câncer ginecológico ativo. Né? Agora, uma mulher que tem pressão alta, diabetes, normalmente vai ter ali um sobrepeso, vai ter uma síndrome metabólica, né? Então essa paciente vai se beneficiar em mudar o estilo de vida, então regular a dieta, fazer atividade física, tentar dormir melhor, ver se tem algum desequilíbrio hormonal, acertar esse desequilíbrio hormonal, isso tudo em conjunto vai fazer ela potencialmente melhorar dessas patologias que você comentou. E aí ela vai conseguir aumentar a qualidade de vida e até a longevidade. Legal. Essas terapias que você traz, né, com esses esteroides, eles servem mais para fim estético ou ele acaba também mexendo em algumas outras áreas, deixando a mulher um pouco mais feliz? Não só na parte estética. A estética é a parte assim que as pessoas têm mais lembrança quando o nome vem esteroides, né? Mas os esteroides são usados também em situações clínicas. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, a minha primeira formação é ortopedista. Dentro da ortopedia, os esteroides podem ser usados em politraumatizados, por exemplo, para paciente que tem um acidente de carro muito grave, quebra, né, vários ossos, tem que ficar acamado para evitar uma perda muito grande de massa muscular e postergar uma reabilitação, esse paciente pode usar esteroides. Então, o intuito do esteroide é salvar a composição corporal ou até facilitar com que esse paciente reabilite e volte ao status antes do acidente grave mais rapidamente. Então, essa é uma situação. Outra situação clínica que é interessante usar esteroides. Uma caquexia muito grave, um paciente acamado por muito tempo, que perdeu massa muscular, né, que ficou entubado, né, o pessoal, né, na época do Covid ficou entubado muitas semanas, acamado, perdeu a composição corporal que tinha antes. Isso gera dores articulares, gera qualidade de vida muito ruim, aí o paciente fica muito mais deitado, forma escara, fica exposto a ter infecções. Então, para tentar tirar o paciente dessa situação, tirar ele do leito, fazer ele sentar, poder andar, ter autonomia de novo, uma série de coisas vão ser necessárias, né? Uma dieta legal, fazer uma reabilitação com o fisioterapeuta, mas às vezes é importante fazer essa terapia anabólica para o paciente ter um pouco mais de condição de conseguir sair do leito. Então, o esteroide, ele não é maléfico. Ele tem indicações precisas e ele pode ser usado no ambiente clínico também para beneficiar a qualidade de vida dos doentes. Lembrando que, óbvio, que você vai passar aí com o teu médico, ele vai te indicar um tempo certo para você tomar, uma quantidade certa, né? A gente vê que muita gente hoje acaba utilizando
porque o amigo tá usando, porque na É. academia, porque não sei o quê. É. E aí a pessoa, a gente até estávamos comentando sobre essa- isso esse ontem, tema, né? é verdade. Falando sobre a questão que muitas mulheres a gente percebe que muda a voz. A Sim. pessoa chega, oi, tudo bem, com aquela voz mais grossa. Boa tarde, né? Bárbara. E até fui pesquisar, falei, por quê, né? Porque é o músculo, né? Então tudo aumenta, né? É. E- O que que acontece, tá? O esteroide, ele tem duas funções básicas, tá? Ele é anabólico, ou seja, ele vai fazer uma construção de tecido muscular, e ele é androgênico, tá? Androgênico remete a características androgênicas, características de homens, tá? Então, características androgênicas, aumentar pelos pelo corpo, tá? Aumentar a produção de glândulas sebáceas, né? espinha, né? Espinhas, Que potencialmente está, pode dar. E uma outra coisa é baixar a tonalidade da voz, que é a voz grossa que você comentou. Sim. Onde se observa muito esse tipo de situação, tá? Mulheres que usam medicações como essa de mercado paralelo, onde não tem uma padronização da formação, né, desses esteroides, você não sabe que princípio ativo tem ali, que dosagem que tem. Então, é isso que eu e outros colegas que fazemos nesse trabalho Tá. combatemos veementemente, né? Tirar os pacientes do mercado paralelo, trazendo informação, fazendo o acompanhamento correto desse tipo de paciente, tirá-los desse ambiente e trazê-los para um ambiente mais seguro, onde o médico está vendo, está prescrevendo a medicação, baixando as doses e regulando com exames e vendo o paciente periodicamente, né? Porque simplesmente falar que esteroide mata, eu acho que afasta a pessoa e essa pessoa nunca mais vai passar com o médico e aí ela vai ter prejuízos na qualidade de vida e aí talvez eu, sendo médico e fazendo o oposto, eu posso salvar aquela pessoa. Claro, que bacana, legal. E, por exemplo, o chip não, né? O O implante. implante, perdão. Você coloca, uma vez que você coloca, quanto tempo ele dura? Eu ia perguntar isso, você Sério? Então já perguntamos. Estamos nós ligados aqui. E depois você precisa ficar colocando, tirando, Renovando, colocando. Como né? é que funciona? Bem, o implante ele é colocado ali na região entre o glúteo e a lombar, tá? Uma incisãozinha de mais ou menos 1 centímetro. Tá. Então, eu abro um túnel onde eu coloco os implantes, porque não é apenas um, são alguns, Tá. para poder fazer a composição da terapia do paciente. E aí, esse implante, ele tem implantes que duram entre 6 meses, que são os implantes absorvíveis, Tá. e implantes até inabsorvíveis, que duram até 1 ano, né? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com os absorvíveis, Tá. porque eu não gosto de nada inerte no paciente. E aí é igual a agulha no palheiro, né? Você coloca ali uma coisa no subcutâneo do paciente e aí muito dificilmente você consegue tirar depois. Então, por uma opção minha, tendo em vista que a minha primeira formação é de cirurgião e sei como é que é difícil conseguir tirar um corpo estranho de um paciente, o estrago que potencialmente isso pode gerar, eu prefiro colocar algo que é absorvido e eu posso abordar quantas vezes for necessário, que não vai ter mais resquício daquele Certo. material lá. Então eu dura prefiro 6 meses. trabalhar com Mais esse ou que dura 6 meses. Tá, bacana. Aí, mediante essa pergunta que a Babi acabou de fazer, que eu também ia fazer, aí eu pergunto para o senhor, doutor, e as mulheres que têm acima de 40 anos, 45, podem fazer uso desse implante? Como é que... Podem. É muito, não 45, mas Não por volta de 45. uns 50, 60 anos, já começa a observar os sinais do climatério em si, né? Sim. Então, o que se observa nessas mulheres? Aqueles calorões, suador noturno, pacientes têm insônia, labilidade de humor, o humor fica muito fora, às vezes ela Alterado. fica muito alterada. Então, esses são sintomas que realmente atrapalham muito a qualidade de vida da mulher nessa época. Então, você pode lançar mão de usar de reposição hormonal para amenizar esses sintomas e dar qualidade de vida para essa paciente. Mas também, puxando para o lado da minha primeira formação, hormônios sexuais, tanto o masculino quanto o feminino, estradiol e testosterona, vão preservar a massa muscular e a massa óssea dessa paciente. Então, não é incomum, depois que acontece a menopausa, depois de alguns anos, essa paciente começa a ter osteopenia e osteoporose. E aí ela fica com o osso mais fraco e caindo com facilidade, quebrando um osso, por exemplo. Eita! Então, para tentar preservar a massa óssea ou até restabelecer a massa óssea, se ela já está no estado de osteoporose, é importante fazer a reposição hormonal, mas não só a reposição hormonal. Estimular essa paciente a comer melhor, estimular ela a fazer uma atividade física, uma musculação, por exemplo. Tudo isso faz com que o osso
consiga ser depositado ali e aí ela saia desse estado, né, de fragilidade. É todo um conjunto, né? Você tem o médico para te auxiliar, mas eu acho que 80% é a culpa do paciente, né? Ele precisa se alimentar bem, precisa fazer exercício, ele precisa dormir bem, né? Acho que são coisas para que tudo funcione numa harmonia, né, doutor? Sim, Me ajuda. mas às vezes não é nem a culpa do paciente, né? Às vezes ele nem sabe que ele está errando. Muitas vezes os pacientes vêm me procurar no consultório e ele não faz ideia de que dormir, por exemplo, meia-noite, isso não é o legal para ele. Ou que não comer uma proteína em alguma refeição, por exemplo, no café da manhã, isso não é tão interessante metabolicamente falando. Tá. Então, é uma cultura que ele sempre viveu e ele não faz ideia de que aquilo ali está fazendo mal para ele. Entendi. Então, é nossa função ir lá, né, e orientar. Mas para isso o paciente tem que ir procurar, né? Senão, se ele não vai ativamente procurar, ele não tem como saber. Perfeito, né? Acho que é muito legal. Resumo de tudo. Resumo. Não ir só até o Dr. Henrique para poder buscar o milagre do implante. Ficar Não. linda. Ficar linda. Mas linda sim com fazer o certeza. dever de casa. Homens É também incrível. usam? Homens usam. Até homens usam, você também pode pôr. Eu tô aqui só prestando atenção para ela. Eu gostaria de perguntar, mas eu tá só feminino. Ficou com medo? Fiquei com medo. E os homens que estão na andropausa? Você sabia que tem uns homens que... Tem, né? Tem. A partir de qual idade que é? Tem um aqui na nossa Você já frente, tá? aqui, ó. Não. Eu Babi, eu tenho 30 anos só. Aonde? Deixa pra lá. Responde, Ó, doutor. a andropausa realmente é uma... Paralelamente à menopausa é a queda dos hormônios sexuais masculinos, né? O hormônio, né? Que é a testosterona. E aí o que se observa no homem é uma disposição baixa, uma perda da composição corporal. Então o paciente começa a perder mais a massa muscular que ele tem, começa a acumular mais gordura. Mas uma coisa que mais leva os pacientes a procurarem ajuda são sintomas sexuais. Perda de libido e a ereção não fica tão boa. Mas uma coisa que é muito frequente é a falta de foco. Os pacientes começam a perder o foco, começam a perder o poder de tomada de decisão e muitas vezes isso é ligado com a testosterona baixa. Sério, doutor? Só que, atualmente eu vejo no meu consultório não só homens com 50, 60 anos nessa fase. Pacientes com 30, 40 anos de idade já com sinais de testosterona baixa. Por quê? De novo, a dieta não tão bem regulada, com muito produto industrializado, refrigerante, adoçante, bebida alcoólica, tudo Cigarro. isso, cigarro também, tudo isso vai afetar a produção testicular da testosterona. Então, não é incomum ver pacientes aí mais novos terem sinais e sintomas de testosterona baixa e você pede o exame e está baixo. Uau. Só que aí a terapia é um pouco diferente, até possível dar testosterona para esse tipo de paciente, mas como eles estão em idade fértil, não é legal dar testosterona simplesmente, então é legal tentar mudar o estilo de vida e fazer o testículo produzir mais. Mas é possível fazer implante de testosterona em homens. Se a pessoa estiver muito mal, Sim. tem gente até que confunde com depressão, né? Sim. Quando chega aqui o paciente fala, eu tô cansado, eu não tenho ânimo, É. e a pessoa acha que tá com depressão e às vezes tá com essa testosterona baixa, né? Eu mesmo, É. eu acho que eu tinha. Não tenho certeza porque eu não tinha o exame para poder confirmar. Mas há 3 anos atrás eu era obeso. Tinha um estilo de vida muito diferente do que eu tenho hoje. Hoje eu treino 5 vezes por semana, faço dieta certinho, faço terapia hormonal, faço tudo o que tem que fazer. Mas há 3 anos atrás eu tinha 120 quilos, dormia extremamente mal, tinha sintomas depressivos. Você já trabalhava nessa área? Não. Não, você fazia ortopedia Não, só? fazia só ortopedia. E aí, ao longo do tempo, eu fui identificando que o que eu tinha talvez não fosse depressão e eu estava tratando como se fosse. Só que aí, o que eu fui acrescentando na minha vida? Mudança de estilo de vida, fui emagrecendo, comendo melhor, e aí a minha testosterona foi melhorando por si só. Depois que eu fui estudar sobre hormônios, reposição, e aí eu falei, putz, talvez eu acho que tivesse, era isso. muito provavelmente eu tivesse. Uau. Isso. Então é uma coisa que afeta muito a qualidade de vida de quem é acometido por isso, Sim. mas da família também, porque na época que eu estava desse jeito, minha família sofreu bastante. E hoje é uma outra vida. Meus filhos têm um novo pai, minha esposa tem um novo marido, é legal. muito diferente e eu vejo esposa isso. Que tá ali com você? É, minha esposa. Ai, E que aí legal. eu vejo isso se traduzindo também na vida dos pacientes que procuram. É muito legal ver
a mudança que eu posso causar, né? Só de Na orientar vida das coisas pessoas. básicas ou até repor um hormônio que está em falta ali. Né? bacana. Então é muito legal e é gratificante porque os pacientes trazem os familiares, traz a esposa, quer trazer os pais, porque é uma coisa que realmente muda a vida da pessoa. Então assim, no começo eu atendia muito estética, Tá. estética. Só que ao longo do tempo, naturalmente vem pacientes que têm necessidades mesmo, né? E aí esses pacientes eu gosto mais de atender. Porque eu acho que aí você consegue, na verdade, trabalhar essa pessoa num todo, né? Então você começa a ver que essa pessoa produz mais no trabalho, essa pessoa consegue ter um relacionamento melhor em tem mais casa, foco. tem mais foco, né? Então acho que você vai tratando e vai sentindo mais. Porque Sim. estética é maravilhoso, gente. A gente tá Não, bem, é legal. a gente se sente bem, mas eu acho que mais do que isso é o de dentro pra fora. Sim, Verdade. e é muito legal você ver, e assim, o meu consultório é um saladão, né? Então tem atleta de fisiculturismo e as senhorinhas idosas que vão lá para poder fazer a reposição. Ah, que Então, legal. Então é muito diferenciado, assim, tem muita coisa. Mas é interessante ver como é aplicável em várias áreas, né? Então, A partir de bacana. qual idade, doutor, que pode começar a usar esse implante? Tem uma idade mínima? Uma idade mínima, é porque assim, se você tem sinal desse, de uma queda hormonal, precisa primeiro achar o motivo pelo qual isso aconteceu e tentar melhorar. Mas isso não tem muito idade certa, Tá. entendeu? Agora, por exemplo, uma jovem de 20 anos de idade Já tem uma pode. cólica muito intensa, que ela fica ali no período de menstrual Consegue ali trabalhar, não passa consegue mal. trabalhar, né? Toma tramal e a coisa não melhora e aquilo ali está realmente atrapalhando ali ela estudar, ela ser produtiva. Tá. Ela pode usar a gestrinona para poder controlar isso Entendi. e voltar um pouco mais à qualidade de vida, Tá. né? E da Tem parte algo- dos homens? dos homens. Dos homens, o que eu gosto mais de tratar homens é para fazer reposição com testosterona, mas também tem homens com estética que procuram para fazer implante. Mas a partir do momento que, por exemplo, um homem ali de 45 anos de idade, já teve os seus 2 filhos, 3 filhos, já tem uma vasectomia, mas já está com sinal de testosterona baixa, Tá. ele poderia usar, era um candidato, entendeu? Mas eu gosto sempre de ver como o hormônio vai primeiro atuar no corpo desse homem, para ver se ele vai realmente sentir ali algum benefício, etc. Depois que eu dimensionei uma dose, eu coloco ela para o subcutâneo, porque é uma medicação que vai ficar por 6 meses no paciente. Entendi. Então, primeiro tem que ter a responsabilidade de conhecer o paciente, ver como é o estilo de vida dele, como é que é a dieta, como é que é tudo, para depois sim propor algo que vai ficar 6 meses com ele. E faz exames de sangue para poder saber? É só exame de sangue? Exame de sangue. É. Exame de sangue, claro. Se existe ali um paciente que tem menopausa precoce, Tá. precisa ver outras coisas para poder definir se essa menopausa precoce tem alguma outra causa que pode ser atuada, né, ou melhorada sem necessitar de usar hormônios necessariamente. E o homem é a mesma coisa, né? Às vezes tem tumores testiculares que deixam o testículo não capaz de produzir testosterona. Tem outras causas que vão deixar o testículo não produtor de testosterona, por exemplo. Então, pontualmente, a gente vê ali um ultrassom de testículo, bolsa escrotal, uma ressonância magnética de encéfalo, que às vezes tem alguma desregulação da hipófise. Mas, normalmente, exames de sangue são suficientes para a gente definir o quadro e aí começar a tratar, né, a queixa do paciente, né? Perfeito, que maravilha, né? Eu tô Recebemos hoje maravilhado. aqui, ó, o doutor Henrique Rosa, médico. E muito obrigada, quero te agradecer. Volte mais vezes pra gente falar um pouco Vamos mais. sim. Passa os seus contatos, deixa beijo pra quem você quiser, por favor. Vamos lá, primeiro eu vou deixar um beijo para minha esposa, que sempre me acompanha. Ela que tem apostado em mim e eu devo muito a ela e muito a Deus, porque foi Ele que realmente, né, me tirou daquele estado de depressão que eu estava, etc. Me fez entender que o caminho era outro e que me deu até a oportunidade de poder realmente fazer a mudança de vida para outras pessoas, né? E eu quero dar um beijo também para os meus filhos que estão lá na escolinha. Estão esperando o papai, porque ontem eu não que consegui vê-los
mas eu queria dar um beijo neles também. E eu quero agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, conversado com vocês, poder explicar um pouco mais do que eu faço e tentar tirar um pouco, né, do preconceito ou até mesmo da desinformação a respeito dos esteroides em si, mas da reposição também, né, porque é o tipo de coisa que vai trazer benefício para os doentes, né? Não traz malefícios. Verdade. Se feito com responsabilidade, lógico. Verdade. Perfeito. E os seus contatos? Então, eu tenho um site, então doutorhenriquerosa.com.br, o arroba do meu Instagram é Dr. Henrique Rosa, né? E lá vai ter o contato, tanto no site quanto no Instagram, tem o contato do consultório também. Então, eu atuo em São Paulo, no bairro de Moema e em Santo André. Ah, e falando em Santo André, né? Lá com a doutora Liz, Sim, né? é. Ela falou, vou estar verdade. assistindo vocês hoje. Manda um beijo pra mim. Doutora Lisney, Um beijo, Beijo. nossa doutora querida. Ó, você nós mora aqui no amamos nosso coração. você. Vou falar um negócio aqui, porque hoje o doutor Henrique e o nosso chefe Fabiano estão românticos, né? Não é? A gente Só nem fazendo precisou elogio. falar Nem pra ele precisou. fazer a declaração. Já O fez. Fabiano fazendo declaração para a declaração, esposa, que vai participar da nossa culinária doce. E o Doutor doutor Henrique fazendo declaração para a esposa. E o bonito que eles reconhecem que essas mulheres tiraram eles daquele momento depressivo, aquele momento ruim. E estão aí, ó, todo bonitão aí. Nós somos demais. É. Nós mulheres somos demais. Desculpe falar, mas desculpa, tá? A gente é muito, muito demais. Eu agradeço a Deus pela vida da Bárbara Amorim. Obrigada, meu amigo. Você também. Vamos fazer o seguinte? Vamos beber uma aguinha e daqui a pouquinho a gente volta? Não sai daí não, tá bom? Não deixa o canal não. Já